a gente vai fazer o episódio sobre o Fred Krueger, né? Só que o que a gente vai falar sobre ele? A gente podia falar sobre o filme. Sobre o filme do Fred e do Jason. Seria realmente interessante. Tipo, a gente já fez vários temas, principalmente do Jason. Pra trocar esse assunto seria muito interessante mesmo. Mas aí, a gente poderia falar sobre a origem, o porquê ele virou aquele personagem, sabe? Mano, esse episódio vai ser incrível, já. Você sabe, eu premedito as coisas. Mas aí, a gente vai falar sobre esse... Segunda Nerd. Segunda Nerd. Toda a galáxia escuta. Bom dia, boa tarde ou... Boa noite. Estamos começando mais uma Segunda Nerd, no nosso crossover com o Halloween. E aí estamos finalizando ele hoje, afinal amanhã é o Dia das Bruxas. Tô esperado dia. Não é? Então estamos começando aqui agora, diretamente do SP Studio, no MF Mara. Estamos começando então. Nosso assunto de hoje é Fred Krueger. Pesadelo vivo. O terror dos pesadelos. Exatamente. Que ano que foi o primeiro filme? Eu acho que é 84. 1984. Então não foi o primeiro, mas um desses filmes eu vi no cinema. Acho que foi o segundo ou o terceiro. Eu já era adolescente, em 85, Acho que foi 85 86. mesmo. E segundo eu sei, ele surgiu de pesadelo mesmo do criador, do diretor, o Wes Craven. Pensava que foi resultado de um crime real. Eu fiz umas pesquisas, eu tava fazendo uma arte e aparecia lá a história de uma tragédia real envolvendo esse mesmo nome. Aí ele juntou uma coisa na outra e... Sim, é assim que surge, né? Tem histórias belíssimas que surgem a partir de notícias de jornal, né? Os dramaturgos aí costumam escrever bastante coisa sobre isso. O que nós vamos falar sobre o Fred Krueger? Primeiro vamos contextualizar, né? Vamos apresentar. Quem somos nós? É mesmo. Quem somos nós? Estou empolgadíssimo. Vamos apresentar. Eu sou o Brian, do 7 anos. Eu sou o Victor, do 8º A. Eu sou o professor Paulo, de artes. E eu sou o professor Alan, de inglês. Muito bem. Ainda bem que você me lembrou. Vamos lá. Não sei se todo mundo assistiu, espero que tenha assistido, né? Porque, assim, alerta de spoiler, como sempre. Tá? Nós vamos falar de detalhes, né, dos filmes. Então, quem nunca assistiu e tem problemas com spoiler, para agora. Sai da... Não precisa sair. Deixa no mudo e assiste a nossa cara. Não, apenas pula a parte do spoiler. Vai pular o episódio todo? Assiste. Ou então faz o contrário. Vai, assiste o filme e depois assiste o nosso Bem melhor. episódio. Bem melhor. Beleza? Pra quem não sabe, o Fred Krueger, ele atua nos sonhos das pessoas, né? Tanto que o nome em inglês original é... A Nightmare on Elm Street. Que é o nome da rua onde tudo acontece. Pesadelo E na onde- rua Elmo, né? Isso, muito bem. E aí? Bom, vamos falar sobre o Fred, né? O que ele é? Então, né? Bom, primeiramente, ele é quem um demônio dos pesadelos. Mas antes de ser um demônio, o que ele era? Ele é um serial killer que matava crianças. Na verdade, assim, indo um pouco além, né? Ele fala, um pouco matava crianças, mas praticava abuso sexual com crianças. Foi por isso que ele morreu também, né? E o interessante, assim, que a justiça foi atrás dele, mas o que sempre dizem nos filmes é que ele ficou livre, acabou sendo solto por causa de um detalhe técnico, mas nunca especificam qual que é esse detalhe técnico. A polícia não conseguiu prender ele, então. Não isso. prendeu, acabou sendo livre das acusações. Mas assim, todo mundo tinha certeza. Mas aí que lá ele- pro filme 45, eles revelam muito que ele filme. foi morto, queimado, não é isso? Pelos moradores. Pelos que moradores estavam do bairro. Fizeram bravos. Nossa, Fizeram fizeram justiça justiça com as próprias mãos. E queimaram ele, né? Por isso. Bom, eu acho aquela que figura. a gente pode começar falando um pouco da origem, né? Sim. Bem, pelo que eu sei, o Fred Krueger, ele, antes dele ser um demônio, ele era um serial killer que matava crianças e faziam... Não sei o resto, só sei que queimava os ursinhos. E
Um dia ele foi preso, só que ele foi liberto logo em seguida. E os moradores ficaram bravos com essa decisão da polícia. Então resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Pegaram garrafas de bebida, colocaram um pano dentro e tacaram fogo. E matando ele na própria casa dele, Enquanto na ele rua estava... Elmer, no número 1428. Você assistiu bastante, então, hein? Que a casa é recorrente. Inclusive, o Fred Krueger é um dos personagens dos maiores crossovers de terror, né? Com o Jason. Eu não assisti o filme pra saber muito mais, sabe? Mas é dois nomes pesados pra cena do terror antigo. E acredito eu que você já deve ter assistido esse. Como que... Por que houve... 28. Por que aconteceu essa junção dos dois? Bom, esses dois personagens vieram de uma série de thrillers de sucesso, né, da década de 80, que começou, na verdade, com o Halloween, né? Então, o Michael Myers lá foi o primeiro personagem a fazer sucesso nesse sentido. O Jason é uma cópia dele, como a gente viu no nosso último podcast. Ele foi criado para tentar seguir mesmo a onda do E acabou que Halloween. deu certo. E aí... Desde a coisa da máscara e tudo, né? Isso. E aí, nessa onda, eu acredito que o Fred também pegou a mesma onda e esses... Só que aí, né, ao invés de ficarem sempre disputando né, quem estava assistindo um ou outro, acabaram juntando os dois para tentar fazer Estratégia legal, inteligente. né? Então, Mas o Fred, né, a gente estava até conversando um pouco antes, assim, as histórias do Jason e do Michael Myers são todas muito simples, né? E a do Fred Krueger, não. O Fred Krueger, ele É uma história pesada. Exato, e o próprio ataque dele no universo dos sonhos, quer dizer, ele ataca as pessoas num momento muito frágil, né? Então, não é só aquela matança... Isso cativa o público não é só aquela também, né? burrice de ir acampar onde não se deve. Poxa, é a Eles mesma precisam coisa. dormir, as pessoas precisam dormir. Então, não tem como. E por isso mesmo, o Fred ressuscitou o Jason. Fala, ele causa medo nas pessoas, porque ela não estava com medo, e ele conseguiu fazer mais vítimas, né? Essa premissa do Fred versus Jason é bem legal, porque eles conseguiram casar de boa forma as histórias, né? Eles usam uma droga lá que surge no terceiro filme. No terceiro filme do Fred, que é o hipnocil, é um remédio fictício que existe lá que suprime o sonho. Então, essa seria a maior arma contra o Fred. Só que não usaram mais na série do Fred, só aparecem, fazem referência a esse remédio e não usam nos filmes. Só faz uma menção. E aí, depois, eles trazem essa droga de novo no Fred versus Jason para poder fazer a premissa do encontro. O Fred em si, ele não é muito forte, ele é poderoso só no mundo dos sonhos. Quando ele vem pro mundo real, ele fica basicamente igual mais um ser vivo. Muitos poderes dele somem. Então, o Fred é um personagem muito específico para ambientes. Eu acho que por isso também cativou mais sobre ele. Mas também não quer dizer que quando ele tá falando, ele não é perigoso. Qualquer Porque assassino fora porque de ele sonho é ainda- perigoso. Porque ele tem garras ainda. Manda a sua pergunta, Brian. Bom, a gente já sabe que ele foi queimado, só que antes dele ser totalmente queimado, eu acho que apareceu lá no filme 4, né? Antes dele ser queimado, ele apareceu 3 demônios e perguntaram assim: você quer ser morto, queimado, ou você quer ser renascido como um demônio e matar mais pessoas, causar medos enquanto elas estão desprevenidas, principalmente crianças? E como ele ama isso, ele foi lá e aceitou. E aí, por isso que ele é todo queimadão, porque... E aí, se confirmá-la. No 5º filme, que aparece só no finalzinho mesmo, Ou é no 4. que é revelado que no momento que ele ia morrer queimado, aparece esses Os 3 demônios. 3 demônios chamados de 3 demônios dos sonhos. Dos sonhos. Não, dos pesadelos. Isso, dos pesadelos, também dos sonhos e ele, na verdade, entende que todos os filmes, então, eles que estavam por trás de tudo, inclusive trazendo o Fred de volta quando ele morria,
E esses demônios eles se fortalecem a partir do medo das pessoas. Então, eles usam o Fred como um vassalo, um modo para eles conseguirem medo das pessoas. Ele fez um bom trabalho. Fiz uma analogia improvável agora com os monstros S.A. Nossa, ele poderia ser um bom monstro, né? Não, mas porque, na verdade, nos monstros S.A. é exatamente isso que eles fazem. Se Eles vão alimentar dos assustar sonhos. porque eles se Encher alimentam aquela a caixinha energia. amarela. Exatamente. Gente, bizarro. Acabou de... Enfim. Monstro S.A. é uma cópia. E vocês sabiam que o Fred tem uma filha? Sim. Tem? Não, tem uma filha. Que até matou Ele ele, era né? casado, tem uma filha e ele assassina a esposa. E a filha presencia. Ela vai morar em outra cidade. Enquanto acontece todos os terrores dos outros filmes, ela está em outra cidade e ela não tem lembranças. Do pai. Aí ela só volta no último filme para... E ela é a única que consegue matar o Fred, definitivamente. Por causa da relação familiar. Como que conseguiu matar ele definitivamente? Então, ninguém supostamente sabe. só por ser a filha, Nossa, sentimental, Só por matou. ter o ela próprio sangue, matá-lo, né? ele não volta. E aí ele fica tentando, sabe, instigá-la a seguir essa linha. Você é minha filha, está em você. E eles conseguem trazer, eles matam ele, trazendo ele da forma... Tirando do pesadelo, né? Se você está segurando ele quando está no pesadelo e te acordam, você traz ele. Você consegue puxar. Aí trouxeram ele e ela mata ele com as garras dele. Com as garras dele, mata ele. E aí supostamente ele morre definitivamente. O nome do filme é O Fred Está Morto, o último pesadelo. Nossa. Os nomes antigamente eram incríveis. Mas a gente não duvida, né? Que daqui a pouco... Mas depois teve outro filme. Sabia. O curiosíssimo é que nesse próximo filme ele parte para uma metalinguagem onde todos os filmes anteriores eram filmes mesmo, gravados. Do telespectador. E aí eles estão chamando a atriz do primeiro filme, que faz a personagem Nancy. Eles estão chamando ela para fazer um novo Fred. E ela tá meio não querendo fazer, porque ela tá começando a ter uns pesadelos. Mas lá tem o ator que faz o Fred, é amigo dela. Fala, vamos fazer, não sei o quê. E ela começa a ter um pesadelo com uma outra entidade que tem a mesma imagem do Fred. Nossa, mas não é o Fred. Ou seja, Fred, o roteiro Fred vai ser a Feda. O nome disso é franquia. A franquia não pode acabar. O dinheiro, né? Ah, legal. Alguém sabe a origem das garras do Fred? Porque isso me... É que ele uma boa matava as pergunta. crianças com elas, né? Foi uma coisa que ele já tinha quando vivo. Olha, é um instrumento que ele usava para Matar. dar medo mesmo, não, né? Ele só fazia assim já. As pessoas já se assustavam, não tem algo específico em torno disso. No remake que eu vi também, eles colocaram que o Fred era jardineiro da escola. Sim. E aí mostra ele trabalhando com aquela No caso, espátula com as garras assim. Tentando dar uma... No caso, esse daí é o Fred Google original. Depois veio o outro. Tentando fazer uma relação disso com as garras. Sim, que ele era o jardineiro, sequestrava as crianças. Sim. Ah, legal. E aí ele usava a garra. Não, legal pra construção do filme, né? Não legal pra vida, né? Pra vida é isso. Nossa. Minha mãe tem pesadelos, não pode ver uma coisa do filme dele, porque o pai dela ficava botando medo nela à noite. Ele gostava muito de assistir filme de terror. Aí toda vez ele ficava falando que o Fred ia aparecer nos sonhos dela, ela não conseguia dormir. Aí criou um trauminha. Aí... Outra personagem interessante também, que pouca gente sabe, a mãe do Fred. A mãe do Fred era uma freira, fazia um trabalho na clínica, né? No hospício. E acidentalmente um dia ela fica presa com uma centena de Não sei. internos da clínica. Ela é violentada por todos e disso nasce o Fred. Nossa. Era um hospício, né? E também a filha do Fred, no caso, pelo que eu sei, foi ela que denunciou ele pela polícia, porque ela presenciou ele matando a mãe dela.
Os norte-americanos têm essa questão da mãe, né? Desde o Psicose, assim, desde o, né, o Jason, também. todo mundo tem essa questão com a mãe, que é um negócio louco, né? A mãe também supostamente dá uma ajuda para matar o Fred definitivamente. Mas assim, em nenhum filme ela fala que tem que enterrar o corpo do Fred, que não enterraram. Deixaram lá. Mas mesmo assim o Fred volta. Aí depois ela fala que tem que achar o corpo dela, que ela também não enterraram o corpo dela. Aí quando livra, aí parece que juntando essas duas coisas e mais a filha do Fred com a garra do Fred, aí mata o Fred. O Fred tem que morrer pra ele mesmo, basicamente. Sim. Gente, eu acho que, né, os assuntos... Vamos... Estamos no concluir. checkmate. O checkmate está Tem próximo. alguma outra observação, assim, bem importante? Queria falar de duas personagens que eu acho legal na franquia. A Nancy, que é a protagonista do primeiro e que ela volta nos outros filmes. Ela parece que ela é a que tem mais conhecimento sobre o Fred, ela tenta ajudar a galera. Ela que traz essa pílula do hipnocil com as drogas, eu acho que é bem legal, uma personagem bem bacana. E outra personagem também que aparece nos outros filmes é a Kristen, que é bem interessante, que ela consegue trazer pessoas para o sonho dela. Então, quando ela está em perigo no sonho, ela consegue chamar um amigo que também esteja dormindo para o sonho dela. É legal essas habilidades que vão surgindo, assim. Inclusive, no terceiro filme, são os Guerreiros dos Sonhos. Eu acharia interessante comentar sobre as referências em outras franquias sem ser do próprio filme do Fred. Tipo, na Turma da Mônica, ele já apareceu em vários outros filmes de terror, inclusive. Eu acho que no Pânico aparece um zelador chamado Fred, que tem a mesma roupa. Então, existem muitas referências além do que a gente vê só no filme. São vários pedacinhos. Do Pânico, ele é do mesmo diretor. É? Do Fred. É por isso da referência. Já tem o easter egg lá. Inclusive, Mas eu acho que essas figuras acabam criando uma nova mitologia, assim, né? Eu acho que acaba os clássicos. Isso, e eu acho que acaba sendo mesmo uma referência cultural e vira um mito mesmo, né? As pessoas, pô, de repente, a mãe dele, o pai dela colocava medo nela com o Fred Krueger, né? Em vez da bicho-papão, em vez da Cuca, era o Fred Krueger, né? Então... Existem personalidades para cada década, pra assustar. Tem algumas lendas que falam que alguém vai te pegar no seu sonho. Então, Acho que foi daí que tiraram um pouco da história do a Fred. Cuca mesmo, se eu não me engano, é a Cuca que tem esses O Brasil poderes. deveria ser mais poderes. explorado sobre esses temas. Mas tem. A gente pode marcar um outro sobre o Cidade Invisível, por exemplo. Espere, brincadeira. E tem a questão geográfica também, né? Fala aí. sim, tem uma série de relações que a gente podia fazer, do Fred com o Jason. Poderia ficar a tarde toda Conteúdo aqui que falando. falta. É que a gente tem o tempo aqui do videocast, Sim. né? Para falar. Mas vou chamar a atenção, para o fato do Jason. Ele, primeiro que é uma figura que usa mais a força física, né? A presença, ele é mais alto, ele é mais forte. E ele aparece mais no lado rural, no lago, no lago Acampamento. Crystal Lake, no acampamento, uns cenários mais de floresta. E o Fred, ele acaba atuando mais no centro urbano, né? Principalmente a rua lá, Elmer. Apesar que tem uma hora que ele fala, em todo lugar tem uma rua Elmer. Então ele pode atacar em qualquer lugar. Mas a fábrica só que ele trabalhava também, que é bem uma imagem urbana, né? Então ele tem essa distinção entre eles. Além do fato dele atuar mais psicologicamente no pesadelo do que fisicamente. Né? Eu acho que ele preferia a Rua Elm. Lá estão as crianças dele. Ele chama de crianças, mas são personagens de até 20 anos. É do adolescente pra trás. Chamados de crianças. E ele ataca. Também tem uma idade meio avançada. Aí pra qualquer gente é criança. E ele ataca porque ele quer se vingar dos pais que mataram ele. Porque matar os pais ele não mata, né? Não, acho que tem um Não, acho pai que que a morre. mãe daquela menina lá que morreu. Daquela lá. Eu acho que é do filme 3. Não, tem alguns que morrem, mas ele não vai atrás deles especificamente. Essa é mais Não, frágil é só também. se, tipo, ver ele, assim... Que mais? Eu acho...
Ah, esqueci. Então é isso, minha gente. Ah, esqueci. Não, muita coisa para falar, mas agora vamos ficando Agora deu assim. um Milhão já. Vamos terminando o nosso episódio por aqui. Né? Queremos agradecer aí quem assistiu. Queremos agradecer a nossa equipe de produção. Kratos. Senhor JP, Gabriel, professor Gabriel de Geografia, que está lá atrás, a Bini, a Nicole, que está ali atrás também. O Vitor. O Suzarte, que está ali atrás, Vitor Suzarte. O Vitor O Vitinho. Oliveira, Vitinho. Ferreira. E todo mundo, né? E agradecer, claro, né? A escola por esse espaço que a gente tem aqui, né? O estúdio e tudo mais. Qualquer canto que acha. É isso aí. Eu não vou falar, né? A gente nunca falou aqui aquela coisa, dá um like, se inscreve aí. Mas se né? for de agrado pro seu coração, deixa, vai de você, sabe? Mas eu aprovo. Valeu. Tchau, gente. Falou.